Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 29. Verso 19, para a gente ganhar 10 versículos de contexto. Filipenses capítulo 2, verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho serve ao Pai. Este, com efeito, é quem eu espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E eu estou convencido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos, reverenciamos a Tua santa palavra, o antídoto da nossa vida, a cura da nossa existência. E pedimos ao Senhor mais uma vez que se revele a nós, por meio da Tua santa palavra, modifique a nossa vida, ao ponto que a gente seja inundado por uma sede de eternidade. E a partir disso não aceite mais uma vida comum, mas uma vida que faça sentido, uma vida que glorifique o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje é: honre homens como esse. Estava refletindo, talvez eu produza algum conteúdo, sempre é bom, né? Não que a gente precisa ter opinião sobre tudo, mas sempre é bom pegar a cultura e a gente revelar ali uma porção do Evangelho por meio do que acontece. E essa situação que envolveu esse vereador, que era policial militar no Rio de Janeiro, né, Gabriel Monteiro, me leva a profundas reflexões, e eu tenho que voltar àquilo que eu sempre trato nos nossos encontros. Somos os melhores homens de qualquer cidade. Se fomos pastores, aí que complica mais para nós. Gabriel Monteiro revela uma profundidade tão grande na crise de liderança que nós temos. Parece ser um bom homem, sim ou não? Defende muitas questões, confronta a omissão dos médicos nos hospitais, mas ele tem 27 anos e é capaz de transar com uma moça de 15. Não vai dar nada, não é crime, não é abuso. 14 é estupro de vulnerável e ninguém escapa. 15 anos, se foi consensual, a mãe sabia, autorizava, porque o rapaz é famoso, tudo bem, vai passar batido. 15, 16, 17 anos, vai passar batido. Já tive que lidar com um pastor tirando virgindade de moça com 17. Aí, porque é consensual, o homem de Deus se coloca numa posição dizendo: é consensual. Mas eu tenho 41 anos de idade. Quanto mais eu amadureço,
e a minha idade avança, mais eu me torno conselheiro. Estou careca, mas se eu deixar o cabelo crescer, vai me denunciar. Já tem aqui, metade do cabelo está branco. Então, o que se espera de mim? Sobriedade, bom senso, foco, fruto, sacrifício. E se um homem de Deus falhar sexualmente, ele falha numa equação igual. Eu tenho 41 anos, caí como pastor com uma mulher de 40. Vamos lá, vamos nos dar a possibilidade de generosidade mediante ao nosso pecado. 15 anos jamais. Porque até para pecar o homem de Deus tem caráter. Até para pecar o homem de Deus é ético. Está aqui, irmão? Porque a sua fé eleva o seu nível. Até para pecar, você peca diferente. Então, eu olho, a gente está em crise porque uma moça como a Anitta é a nossa representante máxima mundial agora, não tem do que reclamar, porque não temos o que substituir, não temos. De um lado é o Neymar, de outro lado é o Pablo Vittar, do outro lado é a Anitta. Os melhores homens na política é o meu medo sempre. Quando eu vi esse rapaz virando meme, eu já via o sinal de fumaça, vai dar ruim. Vai dar ruim. Quando você envolve uma causa com um meme virtual que agora você precisa nutrir, como um polemista, perguntam sempre para mim sobre, sei lá, o que você acha do Nicolas Ferreira? Um dom. Aquele garoto tem um dom da parte de Deus. A apologética dele, política, de vida filosófica, está louco. É um dom. Mas qual é a minha dor? Minha dor é que ele não caia num meme conservador. Porque você já percebeu que todo político bolsonarista, ele não vive de produzir, ele vive de meme. Eles pegam qualquer desvio da esquerda para gravar um videozinho que tem um fundo com a notícia. Você viu o Lula, não sei o quê. Você viu a Anitta, não sei o quê lá. Aí você pergunta para esse político, o que você produz? Você vive de quê? Quem é você? Se a esquerda morrer, se seu inimigo morrer, qual é a sua causa? Você vive só para atacar o problema, mas qual o nível da solução por seu intermédio? Você condena o veneno, você é o antídoto. Então, uma coisa que a gente não aprendeu, o que o apóstolo Paulo aconselhou aqui à igreja: honre homens como esse. Quem são esses homens? Quem são os melhores homens da sua igreja? Quem são os melhores homens do seu bairro, da sua cidade? Eu acho que daqui a pouco eu vou chamar os pastores, a gente tem que começar uma premiação anual. Eu não estou brincando não, estou falando sério. Para começar as cerimônias, antigamente existia rito de passagem. Sabe? E funcionava. Principalmente quando o cara não tem pai, uma tribo, né? Seu grupo o adota. A gente tem que começar a honrar os melhores homens do nosso contexto. Natal, final de ano, não, vamos fazer um culto para homenagear o melhor policial, melhor bombeiro, melhor, sei lá, melhor, é ruim, né? Falar o melhor pastor. Mas quem são esses homens que fizeram diferença na cidade? Por que nós pastores cedemos apenas à pressão do poder para ficar homenageando o político? E aqui todas as pessoas que eu estou citando, não tem como ser diferente. É o que eu sempre falo, não temos como cobrar vida de pessoas mortas espiritualmente. Não tem como ser diferente com Gabriel. Ele vai lá defender as pessoas que estão morrendo na fila do hospital, mas ele sai de lá para transar com... Não tem como ser diferente. Não está sendo diferente conosco, homens de Deus, mas deve ser diferente conosco, homens de Deus. O que o escritor de Hebreus diz: até o pecado vocês não resistiram ao ponto de derramar sangue. Então vamos parar de conversinha. Vocês estão vocês estão com somebody love. Vocês não sangraram?
Não, a pressão é grande. Não, não sei o que, a carne é fraca. O escritor disse: na resistência contra o pecado, vocês ainda não derramaram sangue. Ou seja, vocês não fizeram tudo que deveria fazer. É possível fazer mais do que vocês estão fazendo. Então, olha que crise de liderança a gente está enfiado. A gente sempre recomenda os irmãos assistirem uma mensagem do pastor Paulo Borges Júnior. Eu esqueci o nome da mensagem. Transgredir é necessário. Se você colocar Paulo Borges Júnior, transgredir, vai aparecer no YouTube. É uma mensagem, meu Deus, 1h20. Meu Deus do céu. E ele vai falando disso também, nesse sentido dos melhores homens da cidade são os homens da igreja. Pastor, você está irado? Tô. Eu aprendi com ele. Pastor Anderson é nervoso. Pastor Anderson bate nos pastores. Pastor, não, eu não estou com raiva. Baseado nessa pregação, eu desenvolvi todo um conceito pedagógico de raiva e de ira. Não, eu não estou com raiva. Não está no meu coração. Meu professor, meu mestre de jiu-jitsu diz: bora! Cadê o profeta do caos? Bora! Aí eu falo, eu nasci de novo. Ele quer ver o ódio ali no tatame, sabe? Eu digo, eu não tenho. Eu sou uma ovelha. Uai, cadê aquele cara nervoso? Não, ele não existe. Eu só fico nervoso na hora de virar a banca dos mercadores. Eu aprendi com o meu Senhor. Fora da luta que glorifica o meu rei, o protocolo é: eu sou uma ovelha muda indo para o matadouro. Eu só fico nervoso com aquilo que deixa meu Deus nervoso. Eu amo o que meu Deus ama, odeio o que meu Deus odeia. E foi interessante, ele não está bora, cadê sua raiva? Não, não tem. Cheio de amor, quer um abraço? Me esfrega aqui no tatame, ele tem 120 quilos em cima dos meus 80, ele me amassa, me esfrega, dizendo, bora, macho. Eu, bora para onde, cara? Se ira, vira o Hulk aí. E nós estamos perecendo como povo de Deus porque a gente não quer aceitar. A gente não quer aceitar o que o apóstolo Paulo aceitou. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem chama para si a responsabilidade de ser atalho para o caminho? Quem assume para si a responsabilidade de dizer, olhe para mim por enquanto. Até você não conseguir caminhar totalmente com o Senhor, pode caminhar comigo, está seguro. Aleluia. Caminhar comigo, você vai encontrar Ele. Estou tomando boas escolhas. Uma hora você vai se tornar e encontrar o que você precisa encontrar. Amém, amém. E nós estamos falando muito de amor a algo que o Senhor não ama. Aí parece que nós estamos amando e tolerando o que o Senhor abomina, e talvez abominando o que o Senhor está evangelizando. Qual erro o homem de Deus não pode cometer? Amar quem Jesus confronta e confrontar quem Jesus ama. Isso aqui é a linha tênue, que eu sempre falo do cinismo e da fraqueza. E não podemos, principalmente nós pastores aqui, eu acho que o primeiro protocolo nosso é nos envergonharmos e nos arrependermos. Não estamos nos portando da maneira que deveríamos a fim de elevar o nível. A gente está reclamando muito e produzindo pouco. Concernente os padrões que norteiam ou deveriam nortear o povo de Deus. Então isso aqui é uma ordem maravilhosa. Honre homem como esse. Aleluia. Nem existe mais na igreja, né? Ou você tem uma dominância, as visões que dominam o rebanho, onde o pastor se torna senhor do povo, mas entre o povo não tem mais aquela devolutiva natural, orgânica, da honra. Nem sabemos essa linguagem dentro da igreja, a verdadeira honra, que é unilateral. Ela vai e volta.
onde nós tínhamos prazer de honrar o homem de Deus, a mulher de Deus, o povo de Deus, não perdíamos essa oportunidade. Hoje a gente só honra porque prometem que a gente vai enriquecer. Mas a honra pela honra, a coisa pela coisa, o código pelo código, o feito pelo feito. Principalmente quando Deus não está vendo. Por que nós queremos só honrar os pastores? Por que não honra os pequenos? Por que não honra o irmão do estacionamento? Por que não honra mesmo não ganhando nada? Honre homens como esse. Tem um senhor, esqueci de postar, eu tenho que fazer essa postagem no Roda Viva. Perguntaram para ele por que o Brasil não tem prêmio Nobel. E ele, acho que estava na Rússia ou na Alemanha, numa reunião com os mentores da avaliação do Nobel Mundial. E depois que eles tomaram o uísque, os caras ficaram à vontade, né? A língua ficou molinha e eles falaram por que o Brasil ainda não tem prêmio Nobel. Aí ele disse, porque todos os brasileiros que já foram indicados, os brasileiros destroem. Os brasileiros destroem o nome dos que são indicados. Assustador, né? Então, obviamente que o Ayrton Senna não existe mais, né? Mas ele pode existir. Como que você está se portando? O que você produz está indo nessa direção? Se a sua cultura é de desonra, você só gera pessoas desonradas. C.S. Lewis falou isso. Zombamos da honra e nos escandalizamos quando encontramos traidores em nosso meio. Cortamos, trazendo agora para a paráfrase em português do Anderson, né? Castramos o animal, ele disse. Arrancamos os culhões do animal e pedimos que ele seja fecundo. Pesado, né? Rimos da honra, colhemos traidores. Castramos. Falei um pouco dessa situação aí do Oscar, né? Agredindo o humorista. Falam que é fake e tal, não sei o quê. Beleza. E a minha pontuação foi: o ator ficou com o mais fácil. O que é o mais fácil? Mostrar que você é guardião da honra da sua esposa, protege sua família, agredindo o cara, né? É o mais fácil. Qual o mais difícil? Render-se a Deus, adorar a Deus, receber de Deus o plano que Ele tem para as nossas vidas. E vamos lá, vou gravar um segundo vídeo para te pegar. Vou dar spoiler aqui para os senhores nessa noite. Por que eu faria o mesmo que o Smith. Zombasse da minha mulher, eu ia bater no cara. Mas tu tá na pornografia, tu zomba e faz piada da tua mulher todos os dias. Que moral tu tem para estar escandalizado com o Smith? Tu pode estar traindo nesse momento tua esposa. É isso que eu estou dizendo. Não cobre nada do Will Smith, cobre tudo de você. Está morto, irmão. E o mais fácil para ele é bater no cara. Mas o mais difícil para ele, que é o que é mais fácil para nós, submeter-se ao Senhor e receber do Senhor vida. Amém, amém. E a partir dessa vida que nós recebemos do Senhor, florescer, Aleluia. fecundar, guardar o jardim. Todo mundo achando que eu ia concordar com um tapa na cara que ele deu no cara. Eu falei, isso é fácil, irmão. Aí eu falei no vídeo, eu faria igual. O cara, pô, pastor, fiquei triste que você falou que faria igual. Não faria igual, eu daria um tiro. Eu falei, não, um tiro não, vários. Você está louco? Se tocar na minha mulher, irmão, já era para você. Vou puxar papuda fácil. Mas é o mais fácil para nós. Mais fácil é entrar na briga por causa da sua honra. Mas o que é o mais difícil? Perguntar se você é o provedor espiritual, afetivo e sexual dessa mulher, material, físico.
Agora, ser o machão que protege a honra da família, qualquer um vai ser. Will Smith foi. Agora a pergunta é, sua mulher está protegida espiritualmente? Tem mulheres entrando no lesbianismo por falta de prazer dentro do casamento. E tem aqui, um monte de pastor, não vão me deixar mentir não, acho que já pegaram uns BO desses nos gabinetes. Tem esposa entrando na pornografia porque o cara está em falta e vai empurrando. A responsabilidade do pecado é dela, mas essa não provisão afetiva, sexual, vai empurrando a mulher para o pecado. Assim como também a negligência dela pode empurrar o homem para o pecado. Cada um responde sozinho diante de Deus. Mas a gente deveria refletir. Qual a porção que eu tenho quando o meu cônjuge comete um pecado? Minha mulher me traiu. Será que o cara tem integridade de perguntar se ele não empurrou ela para lá? E vice-versa? Então, assim, eu fico em crise. Eu gostaria de ser Deus para tentar, dar um pirilipimpim assim, sabe? Muda. Mas é tão doloroso olhar para qualquer lugar, política, futebol, arte, e dizer, meu Deus, as profecias estão se cumprindo mesmo. Eu me consolo quando eu vou ler Bíblia, o salmista, Antigo Testamento disse, os justos da terra sumiram. Eu olho para o futebol e falo, meu Deus. Eu olho para a música, meu Deus. Eu olho para a política, meu Deus. Cadê os teus servos? E o que implica na fala do apóstolo Paulo, honre homens como esse? Não é o honrar apenas a missiologia de Epafrodito, e nem a missiologia de Timóteo. Paulo diz, serviu a mim como um filho serve ao pai. Está aqui, eu vi, nu. A alma nua, o dia bom, o dia mau, o que ira, o que entristece. Está crivado, passou por uma peneira, passou por um filtro, passou por um processo. Porque o que entendemos por honra é honra ao ofício. Paulo não está mandando a gente honrar o ofício. Paulo está mandando a gente honrar a pessoa. Honre homens como esse. Ele não diz honre missionários como esse, obreiros como esse, pastores como esse. Honre homens como esse. Mas parece que a gente tem uma tara pelo vilão, sabe? Parece que é coisa humana mesmo. Parece que a gente tem uma tara pelo coringa, sabe? Mas é cinema. Mas eu já fiz uma pregação dizendo, cuidado para a cultura não entrar na nossa teologia. É muito bom. Coringa, Poderoso Chefão, o Narcos do Pablo Escobar, eu quase que choro quando o danado foi morto no telhado lá pela polícia. Porque vão inserindo em nós um heroísmo do mal, sabe? O tal do anti-herói. Aí botaram ele fumando um baseado, aí a mãe vinha, ele apagava, um homem de família, olha só, narcotraficante, destruidor de milhares de vidas, ceifador de filhos, de pais, de meninas, de meninos, de sonhos. Aí faz um documentário, uma série sobre o cara, mostrando o lado bom. Se há que lado bom há nisso? Mas vamos entrar lá, a série do Poderoso Chefão, que todos nós aqui amamos, aquilo é apologia ao anti-herói. Família, máfia, código, beije minha mão, padrinho. E a gente sai meio mafioso assim, né, dizendo... Ou The Breaking Bad,
Ou aquele outro do cara na prisão que tatuou o corpo, Prison Break. Aí minha esposa falou, você tá me olhando tipo o cara do Prison Break. Tá imitando o cara. Olha só, você encarna a poesia da arte e ela vai infiltrando na sua teologia. Lúcifer, esse eu não assisti, não posso falar. Deus me livre. Só esse nome já. Estou igual o Luva de Pedreiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba. Mas você vê, um cara como o Luva do Pedreiro, a nossa carência de liderança, o cara vem igual um meteoro, vup. Esses fenômenos, esses relâmpagos, só entram na alma de um lugar vazio na nossa existência. A gente está carente por liderança. Eu falei, deixa eu ver a bexiga da música que a Anitta ganhou o mundo. Meu Deus, não tem nada. Não tem arte ali, nem poesia. Tem corpo, tem sexo. Não tem arte. Não me deixa pensando assim, meu Deus, essa estrofe aqui, meu Deus, essa... Não tem. Não tem nada. Mas eu não posso reclamar, porque talvez eu não possa nos apresentar como solução para o feminismo dela. Publicamente falando, nós somos resolvedores de problemas, criadores de problemas. Quem somos nós? Honrem homens como esse. Obrigado, Ney. Eu, como homem de Deus, não deveria estar evocando a cultura para encontrar exemplos. Eu deveria estar encontrando isso entre nós, irmão. Não deveria estar assim, o que a cultura tem a me ensinar? Porque ela não tem nada para me ensinar, a não ser o reflexo da graça comum, que é o homem caído ainda consegue de alguma maneira expressar a imagem de Deus, a imago Dei. E você pega ali 5% de vida em 95% de morte. Mas era entre os nossos que deveríamos encontrar os exemplos. Mas a gente não quer se construir a esse lugar. Falei no nosso último encontro aqui, como Strong, né? Nós perdemos tanto a referência que nós, homens de Deus, e nós, pastores, nos colocamos nas mãos dos bolsonaristas. Acredito que a maioria dos senhores aqui, se não todos, se considera politicamente conservador. E tem que se manter aí, ok? Mas a gente se entregou aos bolsonaristas. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Não se submeta a um bolsonarista. O discipulador aqui é você. Amém. Você que é a luz do mundo. Você que é o sal da terra. Você não tem que aprender com político nenhum. É você que ensina esses homens. Esses homens têm valores políticos e filosóficos que encontram nossa fé? Ok. É nosso colega, primo. Nem irmão é. A gente tem que deixar claro os limites. Ei, o conservadorismo não te dá santidade e salvação, ok? O homem de Deus aqui sou eu. Você que tem que ser o Billy Graham. Ele que tem que pedir a foto com você, não é você ficar implorando a foto com ele. Eu ri pra caramba, né? Eu postei uma foto de um compromisso que a gente teve com o presidente. Aí o pastor Jack foi lá e, graças a Deus, não deu efeito colateral, né? E um monte de gente, coraçãozinho curtindo. Que privilégio para o nosso presidente ter uma foto ao seu lado, meu amigo. Te amo. A sorte é dele, não é sua. Homem, assim, e eu nem... Não, quem sou eu? E eu não julgo que é assim. Mas o pé na porta do pastor Jack precisa
Ei, até eu acordei. Caramba, eu sou um homem de Deus. O privilégio é do político. Seja ele o presidente ou o vereador, o privilégio é do político. Estar com o homem de Deus não é o contrário. Será que o homem de Deus se vê assim? Porque a última coisa que eu vou pensar do lado do presidente, você fica tão nervoso, né? Segurança de tudo que é lado, o povo, que você esquece que você é o portador da mensagem ali naquele ambiente. Você fica tão perdido nos protocolos que você esquece, eita, eu sou portador da luz, hein? Eu sou portador do Espírito Santo, hein? E se a gente aplicar esse conceito em todas as mesas de trabalho, nós passamos a elevar o nível. Até temos conceitos de aliança, de honrar a palavra, mas o que eu vejo muito? Estou lendo um livro de psicologia junguiana. Quem gosta aqui de psicanálise e psicologia vai entender o que eu estou falando. E ali ele vai falando muito sobre os arquétipos da alma masculina, a subjetividade do que é ser homem, ele chama de incesto involuntário, que é essa sujeição máxima que o homem tem à mãe, e a mãe só aprisiona o filho porque não foi uma esposa radicalmente amada. A psicanálise viu que a teologia afirma, e o homem apostatará seu pai e sua mãe. É o significado original no hebraico de deixar, apostasia. E o homem apostatará de seu pai e sua mãe. O homem perderá a fé, que o vínculo paterno e materno agora é a sua base. Porque depois do casamento, a base dele é outra, ele vira profeta. E o pai e a mãe é um ponto de referência, mas não é mais a norma da vida dele. E esse livro que eu estou lendo, né, diz que a maioria dos homens se coloca em posição fetal, querendo achar o colo de uma mãe. Então, as nossas quedas, os nossos pecados, são tentativas de voltar à posição fetal. Está triste, seu senso de merecimento foi afetado, eu mereço, eu preciso, eu fui injustiçado. Aí você diminui e enfraquece seu senso profético. Você guarda, largou o escudo, largou a espada e... aí você enfraqueceu. Ao enfraquecer o profético, você está vulnerável. Ao estar vulnerável, você fica necessitado de uma redenção. E você começa a flertar com o pecado. Aí minha cabeça já... E eu apliquei isso em Jesus quando ele repreendeu Maria, a mãe dele. Não foi uma má educação. Foi uma clareza de que deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Mas Jesus não casou, pastor Anderson. Casou? Casou sim. A Bíblia diz que casou. Com o propósito dele. Qual o propósito dele? Redimir o povo de Deus. É tão real que a linguagem figurada do apóstolo Paulo e de outros apóstolos, a noiva de Cristo. Jesus casou. Ei, mulher. Olha só, ele fala para a mãe. É como se ele estivesse dizendo, a partir daqui, eu não sou teu filho, eu sou o teu Deus. O que eu tenho contigo? E não temos gerado uma cultura de honra. E quando eu digo honra, a cultura evangélica vai entender honra como aquilo que a gente deve a alguém. Eu estou falando de honra no sentido do comprometimento suicida
com a causa. A encarnação da causa. Martin Luther King disse: o homem que não entende pelo que viver, pelo que morrer, não entendeu o motivo de viver. Então, por que fazemos o que fazemos? Por que congregamos, dizimamos, nos submetemos a uma liderança local? Por que fazemos tudo o que fazemos? É o norteador da honra, o compromisso com algo. O suicídio existencial é essa causa. Eu estou comprometido, tomado, dominado por essa causa, totalmente. Quando eu estudo a vida de Calvino, e a gente só conhece o meme, né, de predestinação, mas a gente deveria, concordando ou não, ler a vida desse homem de Deus. O compromisso, a honra era tão grande que ele foi expulso de Genebra por crer como crê. A história diz que ele governa Genebra de um púlpito, ele esmaga a autoridade de reis, de déspotas, ele gera um norteador ético a partir da sua teologia. Quase todas as suas obras, quando escritas, ele vivo, ele endereça uma autoridade secular. Ó excelentíssimo rei da França. As Institutas ele escreveu para o rei da França. Mas a honra desse homem, ela é tão norteadora para nós. Primeiro ponto que me chama a atenção de Calvino não é a sua teologia, é o seu interesse de cobrir a nudez de uma viúva. Ele casa com a mãe solteira, coisa que o homem moderno não quer. O homem de Deus hoje apronta todas quando não é de Deus, aí quando se torna de Deus quer casar com a virgem. E ele deveria primeiro, na lista gospel dele, não é que você tem que casar com a donzela, mas por que não coloca uma mãe solteira? Pelo menos para orar. Pastor, me ajuda aqui, estou querendo casar, estou interessado nessas 3 meninas aqui, me dá o seu conselho, me ajuda em oração. Aí está lá a donzela, que você vai ter que falar com o pai dela, mas está lá também a mãe de 2, 3 filhos, que você não tem que falar com ninguém, ó. Só tem que chegar como Boaz e, ó, redimir. Adotar como você foi adotado. E por que, pastor, eu seria obrigado a fazer um negócio desse? Honra. Amar como eu fui amado. Eu não estou dizendo que tem que ser assim. Eu estou perguntando por que não pode ser. Por que é tão previsível? Calvino casa com a mãe solteira. Um dos puritanos pede a viúva em casamento no velório. Não sei se os senhores já leram isso. Movimento puritano, o irmão, né? Movimento puritano, um dos maiores movimentos teológicos da história da nossa fé. Século XVII, na Inglaterra. Um puritano morre. Você pega a galeria dos puritanos, não tem gente fraca não, irmão. Um puritano morre e o irmão dele pede a viúva em casamento no velório. No velório tem um casamento. Honra. John Wesley, pai do metodismo. Não sei se você sabe como nasceu o metodismo. Desse compromisso de oração às quintas-feiras na universidade às 9 da manhã. Olha que coisa linda, irmão. Servos de Deus, apaixonados pela glória de Deus, geraram um protocolo. Nós iremos orar e ler a Bíblia quinta-feira às 9 horas na universidade. E por causa do método, foram chamados metodistas. Não falhavam o horário. 9 horas, quinta-feira, aqueles irmãos estavam orando e lendo a Bíblia. Ah, os metodistas. Caso da disciplina. George Whitefield era do grupo. Virou calvinista, o John Wesley arminiano. Se separaram por causa disso, mas começou lá. Depois de 20 anos explodiu. John Wesley, quando morreu, deixou, além de todo o legado, 300 pastores locais e 1000 pastores itinerantes formados. Honra. Eu me suicidei para essa causa. Palavra dura, né, de usar, mas é isso. Eu estou morto para tudo e vivo para essa causa.
E tá raro da gente encontrar esse brio hoje em dia. O pastor caminha com a gente na unidade, bicho, de Samambaia. Caminha com o pastor José também. Pastor Igor. Foi dar uma aula de escatologia ontem na casa de uns irmãos que caminham aqui também com a gente. Não estão aqui, mas caminham aqui com a gente. Entrar em crise. Meu Deus, o que é que eu ouvi há 20 anos? Um discipulado de escatologia. O povo de Deus está perdido, sem referência. Meu Deus, pastor. Não, por que vocês estão assim em crise? Não, meu Deus, eu estou perguntando o que eu ouvi há 20 anos. Porque o povo me ensinou a amar a terra, aí vem agora escatologia dizendo que está errado, que eu tenho que amar o céu. Mas eu achei que era para ser feliz aqui. Não, você tem que tem que ser feliz aqui. Mas se morresse hoje, não existe mais. Não existe mais Gálatas 2:20, não mais vivo eu. Não existe mais viver é Cristo, morrer é lucro. Porque a maioria dos crentes não está pronto para a morte, porque não foi preparado para a vida. Não existe honra, por isso não existe engajamento, comprometimento, dedicação. Ontem eu recebi a lista de 130 famílias que a gente vai ter que ajudar na segunda-feira, só de crianças especiais e adultos especiais, autistas, síndrome de Down, por aí vai. E eu louvei ao Senhor que ainda eu estou chorando por aquilo que é importante. Recebi a lista na minha mesa, chorando, lendo e chorando. E disse: Senhor, obrigado. Estou vivo. Graças a Deus. Porque na hora que virar rotina, protocolo, não, Senhor, obrigado. Ainda existe honra. Ainda eu estou nessa, porque eu te amo. Quando ficar impessoal, morreu. Não, é pessoal, tem que me ofender. A fome desse pessoal tem que me ofender. Fazendo fila na porta da escola. Mas sabe o que é mais doido? A professora, que era de esquerda, falei para o pastor hoje cedo, feminista, chegou dizendo: fiz uma reunião lá em casa e botei um basta com o meu marido, dizendo: por causa do que eu estou vendo no pastor Anderson, me renovou a esperança. A partir de hoje não me declaro mais de esquerda. Porque viu um homem conservador, pastor, cristão, doando, sacrificando, chorando. Aí ela entra em crise. Achei que era monopólio da esquerda. Aí eu falei para ela: é porque você ainda não viu o verdadeiro cristão e o verdadeiro pastor no exercício do ofício. Eu não estou fazendo nenhum espetáculo, é meu dever. Você está aí toda emocionada, mas para mim nada, é minha rotina. Qual é a minha rotina? Por causa da honra que o Evangelho proporciona, eu estou cumprindo o meu dever. Eu não tenho que ser elogiado pelo exercício do meu dever. Mas a gente está tão acostumado com a sociedade de vilões que a gente vai louvar um ato heróico como se o herói não estivesse cumprindo seu dever. Ninguém homenageia pai por ser pai. Como ninguém deveria homenagear pastor por ser pastor, cristão por ser cristão. Eu vejo muito isso nos nossos irmãos do Antigo Testamento. Norteava muito a vida deles um código de honra. O porquê das coisas, sabe? Quando a gente perde o porquê, olha Davi,
entregador de marmita, com 13 anos, 14, ofendido, porque os irmãos não estavam ofendidos. Os irmãos não levavam para o pessoal. Irmão, você só vai entender o que é honra quando você levar para o pessoal. Porque eu acho que boa parte dos meus amigos pastores estão chateados comigo? Porque para mim é pessoal, irmão. Deixei tudo que eu estava fazendo aqui esses dias para ir lá em Goiânia, para oferecer um protocolo para a restauração de um pastor que caiu em imoralidade, em adultério. Por quê? Se eu estou brigando, irmão, é porque eu me importo. Quem parou de brigar, parou de se importar. É impessoal para você, tanto faz quem cai, quem está de pé, quem peca, quem não peca, quem abusa, Não. Por que eu acho que os meus amigos estão ofendidos? Porque é pessoal. O meu Deus não está aqui em carne. É meu dever ser o corpo do meu Deus. A ofensa a ele é uma ofensa a mim. Uma ofensa à pauta dele é uma ofensa à minha pauta. Pessoal, o escândalo para mim é pessoal. O dano que o pastor causa para mim é pessoal. A fome do vulnerável para mim é pessoal. Eu tenho que me organizar nesse trazer para si a ofensa. Mas eu também acho que no momento que eu parar de me ofender, algo que não deveria morrer em mim começou a morrer. Por que Jesus vira a banca dos mercadores? Porque para ele é pessoal. Ele não poderia deixar o mercado, entrar no templo e adorar como um bom judeu, mas ele não quis. Ele quis começar uma briga para resgatar uma verdade bíblica teológica. Não sei se já me ouviu falar, mas a ira de Jesus com o comércio não era o comércio, era a alienação social. O comércio estava sendo feito no átrio dos gentios, que era a parte exterior do templo. Tinha o átrio de Israel, o pátio dos sacerdotes, o pátio dos homens, o pátio das mulheres. O sacerdote poderia ir qualquer um, o homem poderia ir no da mulher e no dos gentios, o gentio não poderia entrar, tem que ficar no lado de fora, na parte que lhe cabe. Como ele não é natural, ele é circuncidado, aceito como gentio nessa conversão, mas ele não se torna, ele não é enxertado. Paulo disse isso em Romanos. Mas a promessa de Isaías foi: minha casa será chamada casa de oração para toda gentilidade. Então, estenderia de Israel para todos os povos, é a promessa. Quando Jesus começa a briga, ele lembra o valor. Ele está exercendo honra. Vocês não lembram do que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Por que a igreja parou de brilhar? Porque a gente parou de se ofender. Blasfemam, desonram, desorganizam, atrapalham a igreja e a agenda do nosso Deus, e a gente está igual o rei Ezequias. Quem são esses homens? Mensageiros da Babilônia. O que eles viram aqui? O que você mostrou para eles? Tudo. Não há nada em Israel e no meu reino que eu não tinha mostrado a eles. Palavra do Senhor. Tudo que eles viram será espoliado para a Babilônia. Tuas mulheres serão cativas e os teus filhos serão eunucos nos palácios da Babilônia. É agora? E o profeta disse: não. Boa essa palavra, porque ainda haverá paz em meus dias. Bexiga do cara. Como o dano não era agora, ele disse: consigo viver com isso. O dano é só para o meu filho, neto e bisneto? Está ok. Não está ofendido. Davi, mesmo caído, era um homem extraordinário, porque era um cara ofendido com a glória de Deus.
Por isso, rapidamente restaurado, porque é um cara facilmente ofendido. A gente sempre trata aqui entre nós, Salmo 51, ele caído disse: me perdoa para que eu continue pregando ao ímpio. O cara caído está dizendo para Deus e para nós: eu não sou ímpio. Eu caí, mas eu não sou caído. Eu pequei, mas não sou vagabundo. Aquele cara é ímpio, que não crê em ti, eu creio em ti. A gente criou um lema aqui, machonaria strong. Caído, você continua sendo o melhor homem da sua cidade. Porque há uma diferença entre você e o cara que não crê. A mão de Deus, quando você clamar ao Senhor, bora. E o cara sem Deus não, o cara que não crê não. E como a gente tem que aprender com o rei Davi? Em tudo. Tudo. Principalmente a adoração e a honra. Ele era um homem de honra. De tamanha honra que era um cara violento no propósito. Fora do propósito era um adorador. Por isso que eu citei o meu mestre é isso que a gente tem que fazer. Aqui na igreja a gente chama de violência santificada. Está ali o Nascimento, é policial, ele não pode amar a violência. Agressividade controlada, é um do lema. A gente foi no BOP no Rio de Janeiro e está lá também. Agressividade controlada. Só vai ser usada em um propósito. Acabou o propósito, acabou a necessidade daquela instrumentalização. Porque, por exemplo, vamos falar aqui para quem é policial. Uma coisa é você, na abordagem, na campanha, na missão, ter os efeitos colaterais. Matar alguém, dar um pedala Robinho, um bunda lelê, não vi nada. Na abordagem, na situação. Prendi. Preso, a justiça vai se cumprir. Você não pode executar um cara que você rendeu ou se rendeu. E só quem tem honra faria algo assim. Por quê? Na nossa cabeça, o meliante, o estuprador, o vagabundo merece a morte. Não. É igual eu falo, assim, ó. Invadiu lá em casa, até o reverendo Augusto Nicodemos falou: eu te evangelizo, outra face. Invadiu minha casa, pode orar. Ou varar você de tiro. Com muito amor. Pela minha família. Por quê? Cristão não odeia. Quando a Bíblia diz que temos inimigo, não é o inimigo que criamos, é o inimigo inevitável. Porque no que depender de vós, o que o escritor de Hebreus disse, tende paz com todos. Conseguiremos ter? Nem Jesus agradou todo mundo, e aquele que se desagrada decide ser seu inimigo. Mas nessa aceitação da honra, você ganha a capacidade de analisar a si mesmo, julgar a si mesmo, nortear a si mesmo. E ninguém melhor do que o rei Davi, um homem de guerra e de paz ao mesmo tempo, um homem que derrama sangue e consegue adorar na sequência. Por quê? Porque uma coisa é a sua missão, outra coisa é o seu coração. E por causa dessa honra que aprendemos com o Evangelho e com os homens de Deus, a gente sempre precisa estar comprometido em viver elevando os níveis de justiça. É o nosso compromisso. Elevação dos níveis de justiça. Eu esqueci de falar o que eu queria falar. Até temos um sentimento de honra errado, que é
nos protegermos na mentira. Aquele cara que esconde sua mentira não é o seu amigo, porque ocultar a mentira te conduz para a morte. O verdadeiro amigo protege por enquanto. Olha só que coisa divina aconteceu nesse protocolo do pastor que cometeu imoralidade sexual em Goiânia com 2 moças da igreja. Olha a oração dele. Aí eu falei, até arrepio, eu falei, aí é diferenciado, irmão. Aí chamou Jesus para o negócio. Jesus, eu errei. Eu errei. A igreja está crescendo e entendo que não cresce mais por causa do meu pecado. Mediante o crescimento que a igreja teve, eu não tenho coragem de me expor. Eu não tenho coragem de me arrepender, de expor arrependimento. Arrependido eu já estou. Olha a oração que o homem de Deus fez. Me exponha, e eu não vou zelar pela minha reputação. Quando o Senhor me expor, eu só fecho os olhos e aceito o que vier. Aí o Senhor deu uma palavra no Planejando 2022. A palavra do Senhor foi: a igreja vai crescer nesse ano e a semente vai ter que morrer. Baseado naquele verso. Se a semente não morrer, e a semente é você, eu vou matar você. Aí o marido de uma das mulheres descobriu, quis matar o pastor, eu tive que ir lá, né? Deus me livre, uma notícia dessa. Mas tem vida de Deus, porque até no pecado o homem de Deus é diferenciado, irmão. É lindo de ver. E outro presbítero assumiu. Horas extensas de conversa, sabe? 2 horas, 3 horas. E aí, como você está? Você está mal? Aí o pastor diz, não, estou livre. Ele fala assim, ó, acordar. E puxar o ar. E não sentir o ar preso no meu peito. Olha o que o cara disse, eu não estou preocupado em voltar para o pastoreio. Eu só quero que a igreja cresça. E se ela tiver que crescer sem mim, tudo bem, eu aceito. É o arrependimento de Davi, quer a gente tenha coragem, quer não tenha, e a gente pedir para Deus quebrar, e Deus vai quebrar. É o que a gente sempre fala, Adão não assume, some, Davi assume e continua. Foi tu? Não, foi ela, sumiu. Foi tu? Foi. Continuou. Por causa da honra. Podemos estar caídos, irmão, e sermos sinceros, sem cera. Sem maquiagem, sem artifício. Sem nos arrependermos do nosso jeito, sabe? Nos arrependermos do jeito de Deus. Para a gente encerrar e orarmos, queria ler com os irmãos 2 Samuel capítulo 9, verso 1. Olha a grandiosidade do coração de Davi. Você já se perguntou como esse homicida adúltero é um homem segundo o coração de Deus? A gente vai ter inúmeras justificativas. Um vai dizer, ele é adorador. O outro vai dizer, ele é honrado. O outro vai dizer, ele é amigo de Deus. O outro vai dizer, porque ele se arrependeu. Mas olha só, esse homem violento, em seu ofício, é um cara que mesmo diante do direito de matar Saul, não mata. Chama o cara de pai. Cortei tuas vestes. A Bíblia diz que Saul evacuando o ventre, número 2, na caverna. Davi chegou, cortou as vestes e de longe gritou, pai, por que me persegues? Não quero tirar a tua vida. Olha que nobreza, que honra. Foi ele. Quando um pastor usa isso, ele não é gente boa.
Que ele está querendo inferir uma verdade bíblica que não existe. Não toqueis no ungido do Senhor. Não é uma ordem do Senhor. É uma exclamação de Davi. A honra dele é tamanha que ele diz, se eu tocar e Deus ainda estiver tocando e eu estiver brigando com Deus. Foi ele que disse, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Deus tocou esse cara. E para mim, na minha linguagem de honra, é melhor eu não entrar num possível confronto com o Senhor. Então eu mataria Saul fácil. Que eu tenho 2 motivos. O profeta disse que Deus disse que não quer mais e o cara quer me matar. Olha que cenário lindo. Ilegítima defesa. Mas o cara é tão nobre que diz, não. Tinha um pacto com Jonathan, né? A adoração traz um código de nobreza à alma muito fantástica. Você pode perceber isso na sua vida no trânsito. Você irou, 5 segundos, 10 passou a ira. É isso. Um adorador, ele recebe por Bluetooth a nobreza do reino. Ei. Para onde você está indo? Igual um dia, saí do culto abençoado, domingo aqui com minha família dentro do carro, o cara bateu no meu retrovisor e eu vou pro Taguatingaçu, atrás do cara nervoso, aquele já colou, ficou com medo. E esposa de crente não é para ter medo, né? De crente, e ela? Aí ela falou, meu bem, oi, o que você vai fazer quando você encontrar o cara? Aí a gente começou a rir, deu um som de riso dentro do carro. Nada. O que eu vou fazer? Nada. Eu quero dar uma de machão. Quando eu fechar o cara, eu não vou fazer nada, porque eu sou um homem de Deus. Sim ou não? Aí ela fala, então para de besteira e vamos embora. Eu falei, verdade. Por que eu estou ofendido? Por que eu estou... A partir disso, diante de Deus, nunca mais eu briguei em trânsito. Nunca. A calma absoluta. Onde você vai ver o profeta do caos manso? Bateu o carro. O cara tem uma semana levando... Uma semana não, 3 dias. Fui levar meu menino na escola, o cara bateu. Eu estou tão assim, ó. Irmão, eu só viro o Hulk na injustiça. Contra alguém. Aí o cara bateu, aí o cara do caminhão, oxe, tu não vai descer não? Não vou não. Paulo, olha aí, arrancou o para-choque? É, pai, arrancou o para-choque. Vamos embora. Eu pago. O povo já disse, não, calma, pode ir embora. Está dentro do orçamento aqui. A gente resolve. Nobreza. Fique nervoso com aquilo que você sabe que deixaria Jesus nervoso, porque está escrito. Isso aqui eu não posso me omitir, porque Jesus não omitiu, os apóstolos não omitiram. O resto, irmão, pague a conta. Sofra o dano. Quanto mais você tiver ferramentas para ser leão, verifique profundamente se você é uma ovelha. Eu acho isso lindo, eu acho que é o ápice da nossa maturidade. Pronto para a guerra, mas não é de guerra. Só estou pronto. Bora? Estou aqui, pronto, vamos. Mas não sou de guerra, só estou pronto para ela. Jesus é de guerra ou de paz? De paz. Príncipe da paz. Pronto para a guerra. Destrói o ímpio com a espada que sai da sua boca, diz João em Apocalipse. É o leão da tribo de Judá. Segundo Samuel 9:1. Olha o tamanho do coração desse homem. O que esse homem deve à memória de Saul? Nada. Davi não deve nada a Saul. A verificação se verdadeiramente você é um homem de Deus é que você tratará seus inimigos com dignidade. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul
para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse à presença do rei. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele. Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão para sempre na minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para olhares para ele como um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dê ao filho de teu senhor. E continua. Nessa continuação, Davi disse que ao sentar-se à mesa, Mefibosete seria tratado como um dos filhos do rei. Um aleijado. A guerra não pode trazer um nível de rancor tão profundo ao coração que a gente perca a nobreza de tratar inimigo com dignidade. De tratar inimigo com nobreza. Toda essa discussão armamentista, legítima defesa não é prazer em violência, duas coisas distintas. Consegue perceber? E até o ordenamento jurídico concebe o que é excesso de legítima defesa. Os caras doidos pela violência. Mas tanto a Bíblia não permite, quanto o ordenamento jurídico. Ei, há um excesso. Uma coisa é você parar a grave ameaça. Outra coisa é você ter que explicar para o promotor 10 tiros em alguém. Só se o cara for o gigante lá do Antigo Testamento. Um Golias da vida. Pastor, e o que isso tem a ver com honra e homens como esse? Para deixar claro para nós que a honra não encontrou morada ainda no nosso coração. Dando a minha vida como exemplo, as minhas guerras, na raiz dela, há um sentimento em mim de desonra, que me leva ao engajamento. Não sei se é a minha vida, ou a minha criação, ou a experiência da minha vida, sempre me nortearam. A minha tristeza é que eu encontrei os códigos fora da igreja, não encontrei dentro. Dentro eu vejo como qualquer instituição querendo, às vezes, justificar o injustificável. Igual, vou dar um exemplo. Na época, no início da minha conversão, eu acho, primeiro ano, segundo ano, eu tinha um compromisso, eu não tinha dinheiro, eu tinha uma calça, uma bermuda e 2 camisas. Usava um, lavava outro. Aí eu tinha um compromisso com uns caras, um tipo de gangue, né? Não quadrilha. Os caras eram tatuadores, tinham muito essa questão. Tinha uma gangue, e nessa gangue eles eram norteados muito pelo código dos samurais. Palavra dada é palavra cumprida. E eu falhei em um dia do meu compromisso financeiro. No outro, os caras estavam na minha porta. Para eu ter que me explicar.
que você não ligou? Você deu sua palavra. Imagina? Aí eu convertido dizendo, meu Deus, por que não existe isso na igreja? Um protocolo de compromisso, de honra, de elevação de responsabilidade. Por que a gente vai diminuindo o nível e se tornando quase uma sociedade de canalha, sabe? E o pastor Paulo Júnior, nessa pregação, ele termina falando isso. Somos os melhores homens da cidade, guardadores das portas da cidade. Quando o Salmo 127, verso 5, diz que bem-aventurados os homens que têm filhos na mocidade, que serão como flechas na aljava do guerreiro, o verso diz, ele não será envergonhado quando os inimigos vierem à porta. Essa porta no texto não é a porta da pessoa, é a porta da cidade. O combate era feito na porta da cidade, como tem uma entrada, várias entradas para Samambaia. Está falando dessa porta. Os homens da cidade guardam a porta. Quem tem muito filho tem muito guerreiro quando o inimigo vier. Então, facilmente, você mexe com o código de honra de uma sociedade que se estrutura assim. Homens se sacrificam em prol da pátria, das mulheres e das crianças. A raiz etimológica de patriotismo é pater. No latim, que vem a nossa palavra paternidade. E a gente não está mais norteado por esses valores. Falamos, geramos uma guerra de narrativa contra a esquerda, mas a gente não está amando tanto a família tradicional ao ponto de praticá-la. E uma família tradicional não é apenas uma família anti-gay, é uma família feliz. É um céu na terra. Nosso conceito de família tradicional é uma família anti-gay. Mas o conceito bíblico de família tradicional é um jardim fecundado, florescendo e um guardião rindo, dizendo, o trabalho está bem feito. Isso é uma família tradicional. E eu encerro mais uma vez, fazendo uso das palavras do pastor Paulo Borges Júnior. Eu não tenho seguro de vida e não tenho um plano de saúde. Perguntam para ele, você tem, pastor? Tenho, mas não é esse que você imagina. Ele fala bem assim, você acha que eu vou confiar minha mulher ao Bradesco? Você acha que eu vou confiar meus filhos ao Itaú? Eles não amam meus filhos. Meu plano de saúde, meu seguro de vida são os meus amigos e os meus irmãos. Ele falou bem assim, eu gastei todo o meu dinheiro com mesa. Eu gastei todo o meu dinheiro com comunhão. E quando eu morrer, nenhum deles quer transar com a minha esposa. Se eu morrer, nenhum deles vai querer transar com as minhas filhas. Porque eles vão cuidar delas melhor que eu. Macho, é para mexer com a gente, irmão. Não estamos nesse padrão, não. Estamos processando irmão na igreja que mexeu com mulher de pastor na casa do pastor, recebendo o irmão para o discipulado. Se eu morrer hoje, quem cuida daquela sem ter intenção? Se você morrer hoje e deixar uma garota de 15 anos, eu vou cuidar dela ou vou assediar ela? Pesado, né? Pesado, irmão. O cara do Velozes e Furiosos está mais crente que a gente. O cara morreu lá, ele entregou a filha do cara no altar ano passado para casar, irmão. Um cara sem código, o cara está morto, eu vou dar em cima da filha dele. Não, o cara substituiu o amigo, irmão. Eram amigos, o galeguinho lá que morreu. O careca levou a filha para o altar, irmão. E é homem sem Deus, é para nossa vergonha. Cadê o nosso código? Cadê a nossa moral pública? Os homens de Deus são os melhores. São mais
doadores, são mais entregues, são mais sacrificiais, são mais prestativos, são mais protetores. Não, a gente está lutando, irmão, por igrejas cheias. E temos que lutar por igrejas cheias, de pessoas cheias da verdade do Evangelho. Não é banco cheio, é gente cheia do Espírito de Deus, do valor da palavra, daquilo que foi de melhor na história do cristianismo. Por que a gente tem que tolerar homens só doentes na igreja? Por que a gente tem que gerar protocolo só do não julgueis? Por que a gente não gera o protocolo do sede meus imitadores? Porque sempre a pregação é por tolerância. Porque a pregação nunca é por santidade. Por quê? Entrega, sacrifício. Igreja é para criança, mulher, qualquer um de nós se sentir seguro. Não está tão doido e está tão doente que a igreja não tem sido mais uma instituição que protege pessoas. Essa pregação mexeu com a gente, fala aí. Os caras da CAP foram lá, assistiram com a gente lá no Hub. Os 8 primeiros minutos da pregação, ele vai pregando e tem uma microfonia. Um pastor, o nosso pastor de Goiânia mandou. Eu falei, que bexiga, macho. Não tem essa pregação sem esse barulho, não? Aí ele falou, o barulho faz parte da mensagem. E ó, microfonia e o barulho. O cara falando e o barulho. Barulho ensurdecedor. Depois de 8 minutos, e ele querendo, né? Ô, irmão, resolve aí esse barulho, né? Tá atrapalhando aqui e tal. Mas durou 8 minutos. Aí depois de 8 minutos ele falou assim, sabe o que é esse barulho? 35 segundos ou 40 segundos. A cada 40 segundos, nesse país, uma mulher é agredida. E a maioria delas é agredida por evangélico. Então, a sua amizade, quando acabar essa pregação, se você sabe de um amigo que trai a esposa ou bate nela, o seu compromisso com esse amigo não é guardar ele, é entregar ele, é confrontar ele, é levar ele para a luz. O que um verdadeiro amigo faria? Eu vou te proteger por 30 dias. Eu vou te dar um prazo. Depois desse prazo, você vem comigo e a gente vai fazer o caminho de volta. Agora, irmão, você sabe que há 2 anos, seu irmão, seu pastor, seu líder, seu discipulador, seu discipulado está guardando o que o evangelho não permite? Desculpe, não é amizade. Não é irmandade. Se anestesiou o irmão, eu encontrei esses empresários, irmãos que tiveram uma aula de escatologia com o pastor Igor. Eu falei, aí eles perguntando, meu Deus, é tudo novo, um é pré, um é pós, um é milenista, que linha você é, pastor? Aí eu falei, eu sou da linha que qualquer linha escatológica, preterista, pós, pré, amilenista, toda linha escatológica tem que ensinar que isso aqui vai existir. Aquele que tem olhos como chamas de fogo vai ter um encontro pessoal com cada um de nós. Amizade, irmão, é isso aqui. Ei, macho, tu vai ter que fazer o caminho porque tu vai encontrar Jesus. É melhor pagar. Ah, mas se eu perder o ministério, se eu perder o casamento, é melhor perder aqui do que perder a eternidade. Mas você não vai fazer isso sozinho, não. Vamos fazer junto. Isso é amizade. Isso é compromisso de honra. Aleluia. Fazer todo o caminho do confronto, da restauração. Eu gosto de um exemplo de uma tribo que tem. Toda vez que uma pessoa erra na tribo, toda a tribo confronta o cara e começa uma cerimônia onde ele vai para o centro da roda e os índios começam a dançar e a lembrar esse cara, essa pessoa, ele tem 30 anos, e eles começam a lembrar esse cara de tudo que ele é de bom. Pois que ele apanha, entendeu? Vagabundo, canalha, o erro é teu, paga o teu boleto, seu verme, sei lá. Depois que arregaça o cara e o cara aceita o arrependimento, eles começam a celebração de restauração. Você cuidou de mim, você ajudou o parto
do índio tal, e eles começam a proferir as palavras de vida, dizendo: te confrontei porque te amo. E agora a gente quer trazer à memória quem você é. Você não é o seu erro. Você não é o seu dia mau. Mas a gente não está ofendido ao ponto de se comprometer. Só quem está ofendido vai se comprometer a amar, ou a confrontar, ou a descer na fossa. Fossa fede. Leve para o pessoal, irmão. Todo pastor que cresceu só cresceu porque levou para o pessoal. Orava, porque o problema da cidade era pessoal. Ofertava de maneira radical, porque o problema era pessoal. É pessoal. Leve para o pessoal. Se ofenda. Honre homens como esse. Não comece uma sociedade de canalhas. Comece uma sociedade de honre homens como esse. Quando você encontrar essa turma sua, aí você volta para os canalhas para restaurá-los. E lembre sempre, você é o farol desse mundo caído. Você é o melhor cara do seu contexto. Por que um Gabriel Monteiro erra? Cadê o farol do lado dele? Por que eu estou errando? Cadê o farol do meu lado? Por que você está errando? Cadê o farol do teu lado? As pessoas dizem que nos amam, mas não está nos amando a um ponto de se importarem e intervirem. Vê se um pai ou uma mãe pede permissão para entrar. Só entra. Pai, nós te agradecemos e te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua palavra. Nos colocamos diante de ti, Senhor, que o poder da tua palavra nos encontre, dê forma ao nosso coração, nos envie segundo o teu propósito. Nós queremos elevar o nível, nós queremos nos comprometer, nós queremos nos dedicar cada vez mais, Senhor, ao teu reino, fazer o teu nome conhecido, evangelizar, converter, batizar, proclamar a tua boa nova, plantar igreja, Senhor, salvar vidas, restaurar vidas. Usa-nos para a glória do teu santo nome. Usa-nos para a glória do teu santo nome. É o nosso pedido e a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Queridão, além do trabalho lá de Goiânia, do Gerar Vidas, é interessante, porque quando eu confronto conservadores, tá na moda, né? Você botar lá na bio do seu Instagram e nenhum problema. Tem que botar mesmo. Conservador, pró-vida, pró-arma, pró-família, tal. Legal. Mas o conceito conservador de pró-vida é ser anti-aborto. E o conceito cristão de ser pró-vida é ser pró da vida nascida e da vida não nascida. Não é pró-vida aquele que se opõe ao aborto e não se compromete com a criança que sofre, com a criança que passa fome, com a criança de rua. E o nosso conceito pró-vida é esse aqui, ó. Eu sou contra o aborto. Manda um pix aí para eu ver o tanto que você é pró-vida e contra aborto. Um exemplo. Tem que se engajar. Eu já vi pastor feliz porque interviu no aborto. Mas eu fico decepcionado porque o pastor não vai além. Eu sentei com um pastor que estava feliz que o médico da igreja dele evitou o aborto. Mas a criança de 12 anos está grávida do pai. Quer essa criança nasça ou que essa criança seja abortada, Jesus está chorando. Que absurdo no mesmo nível. Abortou, o evangelho sofre. Teve o filho, o evangelho sofre. Uma criança vai dar à luz uma criança que é filha dela e irmã dela. Cadê a igreja?
A igreja está lá para protestar contra o aborto. Mas a igreja precisa estar lá para amparar a criança abusada, a criança nascida, a mãe que quer se matar porque se omitiu e chuta. Cuidar da possibilidade do arrependimento do abusador. Pagar o boleto do psicólogo, pagar o boleto do cuidado. É isso. Por que a gente está à frente do conservadorismo? Porque ele não vai conceber, por exemplo, a restauração do pedófilo. Nós cremos. Nós não queremos bandido bom, bandido morto. A gente quer bandido nascido de novo. A gente quer bandido, a gente quer ex-bandido. E a gente tem que mergulhar nessas questões. Falta R$ 1.200, R$ 1.300 para completar o aluguel da ONG. Essa é a Ana, a professora que eu falei. E ela é uma das professoras do Centro de Ensino Especial de Samambaia. Desde do Natal, essa mulher está caminhando com a gente e vem sendo impactada. Ela me pediu ajuda para fazer o Natal dos órfãos da Covid na escola dela. Falou que parte dos pais das crianças, e ela cuida mais de adultos especiais lá, olha que interessante. Essa moça cadeirante, ela é especial, tem 29 anos de idade, mora num barraco daqui do Rada para o irmão ali, com a mãe de 70 anos e 3 adolescentes, em 2 camas. A gente entrou lá, surreal. Uns arquitetos transformados pela maçonaria virou parceiro, comprou a causa. A gente vai derrubar a casa toda, regularizar o lote e levantar. Então, todo mundo aqui, se não for mestre de obra ou pedreiro, pode dar o nome, mas quem quiser ser peão da obra, inclusive eu, vamos fazer mutirão, cavar buraco, fazer cimento e tal. E vamos, os homens de Deus, esse é o testemunho que choca ela. Os homens de Deus vão fazer isso acontecer. E é surreal, né? Porque 2 coisas mexem comigo. A fome desse pessoal e o autismo, né? Tem um filho autista. No de Taguatinga, Centro de Ensino Especial de Taguatinga, eu fui lá no Natal levar as cestas, consegui leite e paguei do bolso quase R$ 2.000 de carne, 1 quilo de contrafilé. Porque se não for para fazer o que a gente faria pelos nossos filhos, eu acho que também não é para fazer, não. Amar ao próximo como assim. Mandei cortar bife, bater o bife, contrafilé que eu quero. E eu quero um frango cortadinho. E levei. E comprei um panetone para cada criança, especial. E comprei um panetone para cada professor, especialzão, né? Chocotone. Aí descarregaram o carro e tal, eu fui separando. Eu todo metódicozinho, né? Cesta, leite, frango, carne, panetone. E os professores meio assim, o que está acontecendo? Aí falou bem assim, pastor, para escolher carne ou frango? Eu falei, não, cada família tem uma carne e um frango. Acho que o maior impacto para os professores que são de esquerda é eu sou bolsominion. Eu sou. Sou mito, irmão. 2020. Eles ficam assim, ó. É homem. Meu Deus, é homem. Meu Deus, é bolsonarista. Meu Deus, é pastor. Assim, o escândalo é máximo, sabe? É uma sequência de pancada que o povo fica meio zonzo. E esse nosso engajamento, tendo isso aqui como finalidade, surreal. Então, segunda-feira, a gente vai fazer mais uma ação nas 3 escolas. Conseguimos as cestas básicas, conseguimos cesta verde, falta carne. Dessa vez, como é mais famílias, 120 famílias, você tem que ver, irmão, eu já passei por isso. Tem momentos, pastor Ney, que eu sento e fico agradecendo ao Senhor Jesus por coisas mínimas, vem um cheiro do pão e do leite que o exército me dava quando eu morava num assentamento com a minha mãe. Eu sei o que é a fome, irmão.
Então vê uma senhorazinha com um filho especial, sabe? Um moleque adulto. Irmão, você está louco, eu tenho 4 filhos, eu sei o que é a fome. Aí a senhorazinha pegou a cesta, pegou o panetone e o menino deixou escapulir. Menino não, já um homem, 22, especial. Assim, ó. Mãe, tem carne, mãe. Tá louco, mano. Você tá louco, cachoeira. E você tá aí, ó. Sabe? Com a mão na bronha e outra na Bíblia. Perdido. E tem gente precisando de você, velho, na cidade. Mãe, tem carne. Você tá louco, cachoeira. E a senhorazinha indo com o filho para a parada. E eu assim, eu gosto de fazer serviço completo, sabe? Eu falei, ô Senhor, me perdoa. Porque eu estou com a agenda tão apertada que não vai dar para eu dar uma carona. Mas pastor, você já fez tudo. Não, não fiz. O homem de Deus era o problema. O homem de Deus é o bom samaritano. Eu pego o cara, boto no cavalo, levo para o hospital, pago a conta, eu tenho horário. Quando eu voltar, se gastar, eu pago mais. A gente não pode aceitar, irmão, que a esquerda faça o nosso trabalho. Pastores que estão aqui, a gente precisa tirar o monopólio da bondade, da narrativa da esquerda. O direitos humanos nasceu com o cristianismo, se você não sabe. Imagina, irmão, eu tenho 4 filhos. Imagina se eu fosse um canalha, abandonasse minha família e alguém tivesse que fazer ação social na escola do meu filho e meu filho falasse para a mãe dele, mãe, tem carne. Você está louco, irmão? Estou pensando no meu filho, eu não vou amar essas crianças de qualquer maneira. Cadê esses caras? Onde estão esses maridos, esses pais? Onde que está o pai dessa moça aqui? O que Tiago mandou? Quem somos nós? Não leve isso para o erótico, mas os homens de Deus são os pais sociais de Tiago 1,17. A verdadeira religião, aquela que Deus espera, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Você vai cuidar da mulher que não tem marido e você vai cuidar do filho que não tem pai. Só cuidado, para não ser tão herói ao ponto de ser seduzido ao sexo. É aqui que nós pastores caímos. Nos tornamos marido de quem não tem, pai de quem não tem, e a gente cai. Que a gente só... O trabalho está bem feito, a gente recue. Não, glórias ao Senhor. Entrega, executa, como diz Daniel Alves. Executar e entregar. Encontre os problemas da sua cidade e resolva. Então você vai dar um nome, se quiser participar da obra. E você vai também dar um nome, se vai ajudar a gente a comprar carne. E se quer ir com a gente segunda-feira, que precisa de muito carro. Se puder pedir folga, pede folga. Vamos junto, pastor. A gente tem 3 escolas. Samambaia, Ceilândia, Taguatinga. Só os machaiadas chegar. Se tiver camisa da igreja, do Ministério de Homens da sua igreja, aí é melhor ainda. Oxe, que é isso que está chegando? Uma gangue? É a gangue lá da CAP. É a gangue lá da Viva. É isso, é esse tipo de impacto. Essa devolução de honra à nossa igreja, que não é a nossa placa, é o nosso povo. A gente tem, irmão, que tirar a vergonha que jogaram no nosso nome. Igreja tem que voltar a ser sinônimo de respeito, de credibilidade. Pastor, eu não falei que eu era pastor, eu não pedi para ninguém vir para a igreja. No domingo os professores estavam aqui. É o efeito Jesus, te curei, não diga nada. Aí o povo fica mais doido ainda porque você não quer ibope. A gente teve uma reunião da casa, falou que se tudo feito a casa fica pronta em 3 meses. E eu quero. E a gente vai. Já fiz tanta doideira.
comecei o playground, não consegui terminar. Aí veio uma veinha agora nos Estados Unidos, você transformou minha vida. Só estou tentando achar o jeito aqui de mandar os 50 mil reais que você precisa para terminar o playground. Eu começo as loucuras e Jesus garante elas. Eu disse tudo isso porque eu quero o seu dinheiro. Vamos ofertar. Fica de pé. E não esqueça de dar seu nome. Eu quero o nome para a obra. A obra não é segunda. Ela vai, quando você der o nome, a gente vai dizer, olha, começa tal dia, tal mês. Vamos lá. E você tem envelope na sua cadeira aí na frente, tá? E você vai dar o nome, se você quer ir segunda entregar essas doações nas escolas. E agora você pode fazer uma oferta. Pode fazer ela em dinheiro, pode fazer ela por meio de cartão aqui através do nosso diácono, tá bom? Ney, ora para nós. Encerra a reunião.